Qual a coisa mais vergonhosa que você viu um noivo e uma noiva fazerem em um casamento? Eu não era um convidado, estava trabalhando no casamento. A noiva ficou bêbada e sentou no colo de outro cara por 2 horas, flertando com ele. Enquanto isso, o noivo sentou sozinho na mesa principal com um rosto de derrota. No casamento do meu primo, eles fizeram aquela coisa em que o noivo retira o véu da noiva e joga para os homens solteiros. Acho que nenhum dos homens queria ser o próximo a se casar, nenhum deles pegou o véu. Ele apenas caiu no chão na frente de um grupo de homens parados. O noivo jogou o véu 3 vezes antes que um deles finalmente pegasse o véu do chão. A noiva não conseguiu olhar para nenhum deles pelo resto da noite. É um empate entre minha irmã quebrar o joelho, sério, durante seu próprio casamento ao dançar, ou minha meio-irmã ter sua recepção no que eu juro que era uma parada de caminhão enquanto estava grávida de 6 meses. Na defesa dela, a comida era boa, mas nossa, como era estranho caminhar por um posto de gasolina de roupa formal. No casamento de um colega de classe. Eles eram jovens, talvez 22, 23. Aparentemente há uma tradição em algumas partes do país em que cortam o bolo e dão de comer um para o outro esfregando na cara. A noiva deixou absolutamente claro que ela não queria receber bolo na cara. Ele fez mesmo assim. E não foi um pedacinho, enfiou um pedaço enorme na cara dela. Ela ficou pasma inicialmente, então levantou, com o rosto cheio de bolo e gritou: "Seu filho da p***! Eu te disse para não fazer isso", e correu para a área de trás da recepção. O noivo tentou seguir, mas as madrinhas e mãe o impediram. Então ele se sentou na mesa principal sem jeito, enquanto metade dos convidados foram atrás da noiva. Ela ficou lá atrás 1 hora. Eventualmente deixaram ele ir lá ver ela. Nós podíamos ouvir ela chorando enquanto discutiam. O restante da recepção ficou parada até uma das tias da noiva orientar os garçons a limpar as mesas e por alguma música. Eles se divorciaram 2 anos depois. Não por culpa do noivo e da noiva. Mas o pastor que casava eles ficou falando do próprio casamento e dos filhos por 20 minutos. Ele obviamente queria falar de como seria o casamento, mas só ficou falando de como sua filha, Kelsey, aprendeu a andar de um jeito, e quais foram as primeiras palavras de sua filha e tal. E que ele e a esposa faziam amor pela casa inteira, porque é isso que se faz quando você está amando, etc. O noivo e a noiva ficaram lá segurando as mãos por 20 minutos na frente dele enquanto 150 pessoas tinham de ouvir sobre sua vida sexual e sobre seus filhos. Voaram para longe em um helicóptero no final. Mas só serviram aperitivos de comida, sem buffet. O casamento do meu primo teve o noivo dirigindo um pequeno trator aos arredores do local, enquanto a noiva estava atrás ao som de She Thinks My Tractor is Sexy em repetição por 30 minutos depois de seus votos. Os convidados apenas esperaram, pensando ser um gesto rápido e que depois teríamos alguns refrescos e comida. Nada, durou meia hora para ter certeza de que eles conseguiram boas fotos e vídeos, e depois mais tempo ainda para tirarem fotos com o trator parado. Estava muito quente e a área não tinha cobertura. Eu estava grávida, então estava especialmente miserável. Ele nem era um fazendeiro. Eles moravam em um apartamento. Vejamos. O noivo mudou quem era o padrinho e não contou ao padrinho original até o início da cerimônia. O noivo e a noiva pediram para um convidado ser o bartender. O noivo fez a dança do Dirty Dancing com a madrasta, com mão na bunda e tudo. O noivo e a noiva queriam que a festa tivesse uma dança coreografada de Paradise Beat da Board Leaks, mas não avisou ninguém nem ensinou a dança. A dança tem 8 minutos e meio. O casamento foi em um internato durante o verão. Disseram aos convidados que os dormitórios estavam inclusos. Não disseram aos convidados que não forneceriam camas ou ar-condicionado no prédio. O noivo ainda mandou depois um e-mail pedindo dinheiro para todos que ficaram nos dormitórios. A noiva exigiu que todos os convidados trouxessem uma paquera porque ela não queria pessoas tristes e solitárias no dia dela. Felizmente, um amigo se passou por paquera porque eu realmente queria ver a minha prima se casar.
Eles cantaram seus votos um para o outro. Nenhum deles sabia cantar. Os votos eram absurdos, como ser submissivo na cama, e não perguntar onde ela estava indo. Os microfones de autotune foram uma ideia terrível. Os votos tinham um coro que era horrível e eles esperavam que os convidados cantassem junto com o coro. Os votos cantados duraram 20 minutos. Vergonha pura. Namorei uma menina nos meus 20 anos e fui ao casamento da amiga dela em Nova York. Durante a cerimônia, o telefone do padre começou a tocar. Ele atendeu. Era Deus. Deus queria falar com o noivo. A conversa durou alguns minutos, e depois a cerimônia continuou. Todos riram ou era pra ser sério? Se não fosse uma piada e fosse uma ligação de verdade de Deus, acho que você teria ficado sabendo. Na recepção, depois da cerimônia, a noiva tinha um largo vidro de seu perfume favorito e borrifava cada convidado com ele, mulheres e homens, caso eles quisessem ou não, enquanto entravam no salão do banquete. Alguns convidados reclamaram que o cheiro do perfume era tão forte que eles perderam o apetite e não puderam participar do banquete. Amigos de amigos. Uma jovem, super cristã, ingênua, garota de cidade pequena encontra homem casado muito mais velho com 2 filhos. Se apaixona. Ele deixa a esposa. Não quer a custódia dos filhos. O casamento foi na igreja da cidade natal dela. Os votos dele foram super exagerados, sobre como ele nunca tinha sentido amor antes, que ela era a única mulher que ele queria casar, que ele estava sozinho a vida toda, etc. Ele literalmente chorou dizendo isso. Chegou a vez dela e ela não disse nada por ao menos 3 batidas. Então passaram um microfone para ela e o piano começa a tocar os votos dela como música. Depois da cerimônia nos reunimos no porão da igreja para a recepção sem álcool. Eu sou de alguma forma arrastada para cortar o bolo do noivo. O bolo são 2 carros da NASCAR com uma foto comestível em cima. A foto era impossível de cortar sem destruir o bolo, então eu tive de arrancá-la. Meu amigo tentou cortar o bolo e era um monte de recheio sobre massa pura, sem cobertura. O buffet era tipo festa americana, coisas que a família trouxe. O tipo de comida que se espera de uma festa de criança. O ponche rosa era a única coisa para beber. Não se podia dançar por causa da religião dela. Eles saíram para sua lua de mel no único hotel da cidade que era mais um motel 6 estrelas. Não foi culpa do casal, mas o pastor continuava dizendo nosso pai, papaizinho Deus, durante a cerimônia. Fui em um casamento em que a noiva cantou imediatamente após entrar na igreja. Foi bem estranho, mas pelo menos ela cantava bem. Ok, eu tinha esquecido disso porque foi há 25 anos atrás. Mas fui em um casamento em que a noiva fez algo semelhante. O problema é que ela ficou tão nervosa que ela vomitou antes de cantar a música, bem na frente da igreja. Felizmente, conseguiram mudar a entrada para o lado. Então ela vomitou, mas depois cantou a música, alguém correu e limpou o vômito bem rápido e depois eles fizeram seus votos. A parte engraçada é que todos esqueceram isso. E não pensaram nisso durante a cerimônia. Até o beijo. A multidão toda gemeu de nojo. Convidaram todos os amigos do Facebook. Esperaram 700 pessoas e menos de 100 apareceram. E você, qual a sua história vergonhosa de casamento? Conte nos comentários. Quer mais histórias? Inscreva-se no canal e dê aquele joinha, nos ajuda muito. Até a próxima.